Olá, queridos professores e professoras, sejam muito bem-vindos à nossa Semana da Inclusão. Hoje é o dia 1 e o nosso foco é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a famosa LBI, é isso mesmo. É uma lei essencial para quem atua na escola e, claro, também para quem vai fazer o concurso de Valparaíso, né? Você. Agora, como vocês já fizeram as questões de hoje, vamos para a parte prática, porque aqui a gente trabalha no estilo estudo reverso. Então, pega o seu material aí, bora entender a LBI de forma simples, leve e que faz sentido pra gente, né? Nós que somos professores. No artigo 27, nós podemos ver a educação em sistema inclusivo. Vamos começar por esse artigo, tá? Vamos ver o que fala o artigo 27. A lei é muito clara. A educação da pessoa com deficiência deve ser oferecida em sistema educacional inclusivo, em todos os níveis e modalidades, tá bom? Traduzindo para nossa prática, o aluno com deficiência tem o mesmo direito de estar na escola regular, aprender junto com os colegas, nada de classe separada, nada de ele vai para sala especial. Isso pode até existir como apoio, mas nunca como uma regra, tá bom? O que muda é o apoio que o aluno precisa e não o lugar onde ele estuda. A escola é a mesma e o que muda é a forma de ensinar. Então, se cair na prova aquela alternativa dizendo que a educação da pessoa com deficiência deve ser oferecida em classes especiais, como regra, você já sabe que é falsa, tá bom? Então, a resposta é, né, que o sistema inclusivo, ela requer que a criança esteja no ensino regular, tá bom? No artigo 28 vai falar um pouco do dever público e da escola, tá? Então, na questão 2 fala um pouquinho sobre esse artigo e fala das incumbências. Aqui vem uma parte linda da LBI, porque ela fala das ações concretas para que a inclusão aconteça de verdade. O poder público deve garantir com essas coisas: a acessibilidade, formação de professores, atendimento educacional especializado, AEE, né? Materiais e recursos adequados e a eliminação de barreiras, seja físicas, né, ou atitudinais. Em resumo, não adianta a escola dizer, nós somos exclusivos, se o aluno não consegue subir a rampa, né, ler o conteúdo ou se sentir pertencente. É um conjunto, tá bom? A inclusão é uma ação planejada, tá bom? No artigo 4, nós vemos a igualdade e não discriminação. A próxima questão é sobre o artigo 4, que traz o princípio da igualdade de oportunidades e não da discriminação. Aqui entra um ponto que gera muita dúvida nas escolas. Maria, a gente pode pedir o laudo para aceitar o aluno? Precisa pedir antes? A resposta é não. A LBI proíbe qualquer tipo de restrição que impeça o estudante de exercer o direito à educação. Então, se a matrícula depende do laudo ou do parecer médico, isso é uma discriminação. Entende que não faz sentido? E o concurso adora perguntar isso. E se aparecer lá, né, na prova, como é permitido condicionar a matrícula à apresentação de laudo médico, você já sabe que não, né, gente? Está completamente errado, tá? O artigo 8 fala um pouco sobre o dever compartilhado, né? Dever do Estado, da família e da sociedade. Seguindo, né, o artigo 8, né, que fala desse dever compartilhado, ele diz que a responsabilidade pela inclusão não é só do professor, o que muita gente acredita, né? E também não é só da escola, é do Estado, da família, de toda a sociedade, ou seja, é compartilhado. Na prática, o que isso significa? Significa que o aluno com deficiência precisa ser apoiado em todas as esferas. O Estado garante políticas e recursos, a família acompanha e participa, não é só pegar a criança e colocar lá, né? E a escola organiza as estratégias para que o estudante aprenda e se desenvolva. Ou seja, ninguém faz a inclusão sozinho, tá? É um trabalho conjunto. As questões 5, 6 e 7 falam um pouco também sobre a discriminação e a acessibilidade, tá bom? Agora vamos juntar essas questões, tá bom? Que falam basicamente sobre a mesma coisa e falar um pouco sobre o que a LBI diz, né, sobre a discriminação. A LBI diz que a discriminação é qualquer atitude ou barreira que impeça os exercícios dos direitos da pessoa com deficiência. E essas barreiras podem vir de vários tipos: arquitetônicos, como escadas, rampas, tá? Comunicacionais, como a falta de intérprete, e atitudinais também, que são aquelas de comportamento, sabe? Aquela ideia de, esse aluno não pode, ele não dá conta. Isso também é uma barreira, tá bom, gente? E a lei manda eliminar todas essas barreiras. Por isso dizemos que a acessibilidade é multidimensional, ou seja, ela vai além do espaço físico. E na prova, quando aparecer, a LDB determina eliminar apenas barreiras arquitetônicas, você já sabe que não, é um conjunto, né, gente? Ou seja, não é só o espaço físico.
tá bom? Quando fala também sobre transporte, ensino profissional, medida de apoio, a gente fica com dúvida, né? E vai falar um pouco também nas questões 8 e 9 sobre o transporte. Essas últimas questões, 8, 9 e 10, vai falar um pouquinho sobre transportes, essas medidas de apoio, tá bom? O transporte escolar, segundo a LBI, deve ser de acesso seguro, não é opcional, né, e muito menos responsabilidade exclusiva da família, não é somente da família. Na educação profissional tecnológica, o princípio é o mesmo. O aluno com deficiência deve ter acessibilidade de igualdade de oportunidades. Ou seja, ele pode e deve participar de cursos, estágios, programas, sem ser excluído por alguma barreira, tá bom? E por fim, essas medidas de apoios previstas nessa lei incluem coisas simples, como os recursos e libras, o AEE, né, se for necessário. Então, recapitulando o que aprendemos hoje, a LBI garante que a pessoa com deficiência tem o direito de aprender junto, no mesmo espaço, com apoios que forem necessários, ou seja, é um apoio. Cada questão que você respondeu hoje representa uma atitude que transforma a escola. Quando você adapta, acolhe, acredita, você está fazendo a LBI sair do papel e fazer acontecer de verdade na prática. Parabéns, porque você está aqui estudando e se preparando para fazer a diferença. Nós nos vemos na próxima aula, né? Tá bom? Beijo!